Se eu não falei, vamos falar da Itália, gente, que é um lugar lá que tinha uma farta casuística, né? Ufológica. Ocorreram ali no país, anualmente, muitos casos de observação de OVNIs, tanto à noite como de dia, filmagens. É bem legal, teve épocas ali de ouro na ufologia. Em várias ocasiões ali, a Itália passou ali por ondas ufológicas, tá? De grande e pequena duração, forte em intensidade. Por exemplo, em 1995, na região de Pordenone, ao norte lá da Itália, mais conhecido como caso Pordenone, foi um caso bem estranho de marcas no solo. E assim, depois, a gente vai falar agora de Abbiati Guazzoni, e depois eu vou dar uma pincelada no Pordenone, tá? Não parece nome de pizza, gente, no sabadão? Dá uma pizza de Pordenone. Então, mas não, são casos ufológicos, tá? Não, vocês sabem que eu brinco, mas o negócio é sério, gente. Ó, teve outros casos conhecidos ali, com muita divulgação, principalmente no Brasil, né? De incidentes de Cárnia, o caso Rosa da Iné. Tem um monte de caso ali. Eu não vou ficar citando para não confundir, né? Para a gente não sair aqui do nosso foco. Vocês podem observar ali, ó, que Pordenone, né? Tá aqui, ó. Eu não sei se dá para ver o mouse. Eu estou procurando ampliar, vocês perceberam mais as imagens, ó. Né? Bom, o nosso caso aqui, ó, é o seguinte, ó, aconteceu o caso que ocorreu aí em 24 de maio de 1950. Isso aconteceu por volta de 10 horas da noite em Abbiati Guazzoni. Abbiati Guazzoni é uma província de Varese, Lombardia, ao norte da Itália. O protagonista no caso aí foi Bruno Facchini. Ele tinha 40 anos na época e era mecânico, tinha uma família, né, tinha um filho dele pequeno, e ele morava ele tinha casa, né, e assim, que era próximo da rodovia que conduzia a Milão. Então nós temos aí, ó, a foto dele, tá? O Bruno. E temos aqui o mapa da Itália com algumas localizações que eu coloquei aqui. É lógico, todo mundo conhece, né, pelo mapa aí, pelo menos. Né, a bota chutando aí um pedacinho da ilha aí, da Sicília. Falando em Cecília, não vi a Maria Cecília. Vamos lá, gente. Ó, o que aconteceu, né? Era no começo da noite ali, gente. Então, chovia muito, tá? Ó, ocorreu uma violenta tempestade ali naquela região, e essa tempestade durou aproximadamente 22 horas, para vocês terem uma ideia. Facchini aproveitou que uma hora parou de chover, e teve aquela calmaria, sabe? Depois que chove muito, e ele foi ao banheiro. Mas o que foi ao banheiro, né? Para ele ir ao banheiro, tinha que sair da casa dele, pois o banheiro era aquele banheiro externo, né, que ficava alguns metros ali, fora da casa. Bom, ele vai até aqueles banheiro pequenininho, fora da casa, né? Ele acendeu, né? Depois que saiu lá do banheiro, acendeu um cigarro, e ele estava voltando para a casa dele, né? O banheiro era externo. E durante esse percurso aí, que ele estava voltando para a casa dele, ele observou alguns flashes estranhos de luz. Bom, ele olhou assim, para lá para aquela escuridão, e pensou assim, será que são relâmpagos da tempestade? Que a pouco parou de chover. E o brilho originava-se ali de uma linha elétrica. Tinha os fios que ficavam próximo à casa dele, tinha uma rede elétrica. Ele ficou olhando aqueles flashes, né? O brilho vinha dali, da linha elétrica. Bom, ele falou assim, quer saber, eu acho que eu vou dar uma olhada nesse negócio aí, vou dar uma chegada lá. Pode ter que ter alguma coisa anormal ali, com os fios, eu vou chegar lá para dar uma olhada. Por quê? Porque eu tenho um filho pequeno aí, esse meu filho pode brincar ali na região, e ele pode, sei lá, pisar num fio caído, que está descascado ali, tomar um choque. Ele começou a pensar isso, eu vou lá, se tiver alguma coisa, eu já corrijo, né, ali, um fio, alguma coisa. Bom, ele começa a caminhar ali na escuridão, em direção àqueles flashes que ele imaginou serem um curto-circuito na rede elétrica dos postes, né? E chegando ali ao local onde ele tinha passado a observar ali, ele notou uma coisa assim diferente, né? Mas no geral, diferente, era só o flash ali. Bom, chegou no local, pronto. Chegando ali, onde a linha, os fios passavam, ele não notou nada de errado. Falou, poxa vida, pensei que o fio estava estourando ali,
dando flash e tal, não tem nada de errado aqui. Só que quando ele vira para voltar para a casa dele, ele observou o mesmo flash de luz e o que estava produzindo o estranho fenômeno. Ele falou, pô, não é do fio que está vindo isso. Ele viu um objeto em forma de prato, de cor escura, né, que estava ali próximo do local, e ele foi se aproximando. Porque ele estava um pouco distante ali do objeto ainda. E decidiu ir até lá. E o que aconteceu? Gente, essa parte aqui é muito, muito maluca, cara. Então ele vê ali um enorme vulto escuro, ele vê uma manchona grande, né? Com uma bola com um topo achatado. Ou seja, né, na escuridão não dava para ele ver o que era. Aí ele chega, tá? E olha aí, ó, como essa ilustração é parte criação e parte desenho da época do contato que o Bruno teve. Então ele vê, olha o que ele vê na escuridão, quando ele vai chegando perto, ó. Ele vê aí assim, uma bola, né? Assim, como uma nave, isso, um aparelho. Ele para de longe assim, ó. Então essa ilustração é da época, tá? Essa cinza aí. E o rapaz é uma ilustração que eu criei na inteligência artificial. É para ilustrar, para você ter ideia do que é que eu estou falando. Olha, o Bruno, ele calculou ali a distância de umas 200 jardas, mais ou menos. O que dá isso? 180 metros. Não estava longe, né? De onde ele estava e o objeto. Mas dali onde ele estava, ele estimou ali que o diâmetro desse objeto tinha em torno de 10 metros de largura e 7 metros de altura. Então era pequeno, né, gente? Né? E ali no meio do objeto havia uma escada pequena, tem ali a ilustração. Uma escadinha, né? E dali de dentro saía uma luz meio esverdeada, assim, de lá de dentro desse aparelho. Quase que imediatamente ele entendeu que aquela luz veio de algum tipo de lâmpada, sabe? Que eles estavam mexendo ali, porque havia ali um homem em pé que parecia estar ali envolvido numa espécie de soldagem, porque o cara encostava, sabe aquele foguinho quando você está soldando? E ele vestia assim, ele estava assim, um pouco distante, não conseguia ver direito. O que ele foi? Ele foi se aproximando, né? Foi chegando devagar ali, mas ele não estava com medo nada, tá? O Bruno estava mais curioso, sabe? O que está acontecendo ali, né? Então ele vê, né, esse vulto escuro, que era uma bola enorme, né? Como ele falou, de 10 por 7, né? Com um topo achatado, ele cita muito isso, em cima não era redondinho, era achatado. Ele calculou a distância de 200 jardas, como eu falei, 180 metros, né? E tinha essas medidas. Então, ele fala que no meio desse objeto havia uma escada pequena. Aí tem a ilustração para vocês verem que um desenhista fez, tá? Da época. Então, havia uma pequena escada iluminada por uma luz verde. Quase que imediatamente eu entendi que a luz veio de algum tipo de lâmpada manipulada por um homem em pé, que parecia estar envolvido em soldagens. Isso aí ele falando, tá? Tá aqui o texto que eu tô lendo. Ele vestia algo como uma roupa de mergulho e uma máscara. Guiado pela escuridão, eu me aproximei e vi duas pessoas com a mesma roupa, movendo-se lentamente ao redor do objeto. Eu acho que seu traje de mergulho era pesado e atrapalhou seus movimentos. Tinha uma roupa de mergulho e uma máscara. Guiado pela curiosidade, eu me aproximei e vi duas pessoas com a mesma roupa, né? E continuava movendo-se ao redor do objeto lentamente. Eu acho que seu traje de mergulho era realmente pesado e atrapalhou seus movimentos. Bom, essas foram as palavras do Bruno. Então, ele chega próximo ali, vê aquela movimentação devagar, os caras tranquilão, de boa, né? Viu os flashes, e foi chegando perto. De boa, só a característica do Bruno, gente, ele era um cara pacato, ele morava ali na beira da estrada, a casinha dele com a família, né? Não era um cara de ajudar, sabe aqueles caras que se vê um carro quebrado, ele chega ali para ajudar, né? Então, Bruno Facchini, ele descreveu aí, depois aí, que aquelas faíscas saíam de uma espécie de tubo, né? Aqueles flashes, um tubo qual o tripulante trabalhava, aparentemente ali, o tripulante estava fazendo algum tipo de reparo em cima ali, conforme o desenho que vocês estão vendo. Estava numa plataforma, né? E através de uma escotilha, ele observou que no interior do objeto, olha só, o Bruno Facchini foi chegando perto, gente. Ele foi chegando, imagina a distância, ele estava lá, quase dentro da nave. Através de uma escotilha, ele observou que no interior da nave ali, do objeto, havia alguns, mostradores, cilindros. Ele enfiou a cabeça ali para olhar, cara.
Curioso, né? E segundo ele, os três seres que estavam ali vestiam o mesmo tipo de traje, né? De cor cinza, era uma roupa agarrada e inteiriça, não era uma calça e uma camisa, tudo inteiriço, né? Que cobria todo o corpo. Na cabeça havia um capacete com uma máscara transparente na frente. E desse capacete saía um tubo flexível. E ele narra que a altura desses seres era algo em torno de 1,70, galera. Não era assim, uma altura mediana, né? Durante o tempo que ele teve ali, ele ficou próximo do objeto, muito próximo, a ponto de ver o que tinha ali dentro daquela nave. Ele sentiu o ar que estava ali muito quente. E ele ouvia um zumbido constante. Perceba que esses seres estão ali em uma espécie de plataforma. Ele ficou olhando ali. Né? Ele ficou olhando ali uma espécie de solda, alguma coisa que aqueles seres estavam fazendo. Na nave, segundo estava o Vilas Boas, ao redor da nave havia até uma espécie de um parapeito, não sei se a gente pode chamar assim, que dava volta, assim, em volta da nave, que ele poderia segurar ali, né, até para não escorregar, então dava para circular em volta da nave. E essa nave era arredondada e em cima achatada. Essa da Biat Guazzoni. Né? Então, lembrando que o Bruno Facchini, ele chegou perto ali e ele falava que em cima lá da nave, lá em cima, era achatada. Ela toda redonda em cima era reto. Então, para quem está chegando agora, eu vou acelerar, tá? Olha, isso aconteceu em Biat Guazzoni, na Itália, e tinha lá uma noite de chuva forte. O Bruno Facchini morava perto de uma estrada e o banheiro da casa dele ficava fora da casa. Como parou de chover, ele falou assim, pô, vou lá no banheiro. Saiu rapidinho, alguns metros fora da casa, e ele, após usar o banheiro, ele está e acende um cigarro. E quando ele se vira, ele olha lá para a estrada e vê onde passava os postes com a linha elétrica, né, com os fios. Ele vê uma espécie de flash que ficava lá, como se tivesse fios em curto. Aí ele fala assim, poxa, eu vou dar uma olhada lá, porque eu tenho meu filhinho, tal, se algum cabo se soltou e na manhã meu filho passa ali e pode tomar um choque, tal. Chegando lá, ele não vê nada, não tinha flash. Mas quando ele está se virando para voltar para casa dele, ele olha lá e volta a ver uns flashes e uma espécie de coisa escura lá. É uma bola enorme de 10 por 7 de altura. E ele fala assim, não, deixa eu ver. Ele foi chegando devagar. Ele chegou tão perto que chegou a olhar dentro. Ele viu pessoas ali calmamente mexendo ali, o que ele acha que estava soldando, ou parecia estar soldando. E ele olha lá dentro, ele chega a ver que tem controles dentro da nave, tem tubos. Mas ele não se ligou não, o cara tranquilão, sabe? Aí ele ficou olhando. Então nós paramos nessa parte, onde ele vê seres com uniforme cinza, né, com uma espécie de capacete, um vidro na frente do rosto, né, saiu os tubos ali, e eles usavam uma espécie de uniforme, né? E aqui tá a foto do Bruno, tá? Na época, ele gesticulando ali e tentando fazer o desenho. Não são esses desenhos foram feitos por um artista, né? E o que ele faz? Ele conclui que... Deixa eu tomar uma água antes que... Vou falando muito. O Marvin fez um ótimo comentário. Já vou lá. Gente, o Facchini, né? O Bruno Facchini, ele conclui que esse objeto era uma espécie de um protótipo, né, americano. Ele acha que ele está ali na Itália. Ele fala, não, isso aí é alguma coisa americana, né, que deu algum problema por causa da tempestade. Olha a cabeça do cara, olha a simplicidade, né? Vê aqui pela foto, uma pessoa simples, né? E aí ele vai, né, achando que era, sei lá, uma espécie de avião que teve que pousar ali e estava sofrendo ali alguns reparos, né? E ele resolve se aproximar para ajudar. Olha a inocência do cara. Então ele tá ali pertinho, olhando. Só que assim, quando ele chegou muito perto, né, ele começou a prestar mais atenção ali nos tripulantes, ouviu uma espécie de conversa que ele não entendia. Bom, a reação imediata deles foi muito estranha, né? Tipo, para um piloto americano. Isso é a conclusão do Bruno Facchini. Então, o cara agiu muito estranho por ser um piloto. Eles começaram a chamar uns aos outros, assim, numa linguagem que ele não conhecia. Eu vi que o Luiz Ricardo chegou aí. Obrigado, Luiz, pela presença. O que estava trabalhando ali na fuselagem do objeto, né, que estava ali na plataforma, ele virou-se com dificuldade, acenou pro Bruno Facchini ali, tipo um gesto, né, meu, que ele interpretou como se fosse assim, para entrar no objeto. Sabe quando faz assim com a mão, chamando? Né?
percebendo que não eram americanos, o Bruno ficou meio que desesperado. Ele falou, pô, esses caras aí não são italianos, não são americanos. E aí começa o bicho pegar, né, gente? Aí, o que acontece? Ele, né, ali tem, eu até pus, uma mistura da ilustração da época com desenhos de inteligência artificial, né? Então, cara, olha só. Olha o que ele fala, ó. Olha a simplicidade do cara, gente. Eu me ofereci para ajudar, mas a única resposta que eu recebi foram alguns sons guturais que não eram compreensíveis. Bom, aí ele gostaria de saber lá quais foram as intenções, né, daqueles sons. Ele teve a sensação de que eles estavam o convidando ali para ele entrar a bordo. Isso é o que o Bruno achava. De repente, ele ouve um barulho como um zumbido. Ele fala assim, parecia um zumbido de uma colmeia, né, das abelhas ali, ou de um gerador de energia. Ele fala, provavelmente, vamos tentar imaginar que eram aqueles transformadores, né, de energia, de luz ali que tem nos postes que faziam um barulho. Aí ele vê uma outra escada no interior do objeto e ao redor vários tubos, cilindros, sabe, bitolas. Aí ele olhando ali por dentro do objeto, ele fala, porra, meu, entendeu que aquilo ali não era um avião. E aí, porque tava escuro, assim, ele falou, porra, esse bagulho aqui não é avião não, mano. E aí sim ele começou a ficar em pânico, e como acho que qualquer pessoa, assim, começou a se afastar e começou a correr. Quando ele estava já um pouquinho, né, distante ali daquele objeto, ele virou a cabeça para trás para olhar. Ele correu e olhou para trás. E ele viu ali um daqueles homens ali, né, que estavam com aqueles uniformes, levantaram algum tipo de aparelho que ele levava ali ao seu lado, né, provavelmente uma arma, e que saiu um feixe de luz diretamente na direção do Bruno Facchini. Aí ele começa a correr de novo, mas imediatamente ele sente como se fosse cortado em duas partes por alguma ferramenta de corte ou por um jato de ar comprimido. Olha só, gente, a sensação horrível que o Bruno teve de ser cortado no meio. Aqui a ilustração, isso é real, né? Então, a foto do Bruno gesticulando ali, e o desenho do ser ali, ó, todo de acordo com o que o Bruno Facchini narrou, um desenhista fez aí, ó, o cara atirando, pode ver que não estava muito longe, não. Você vai correr, toma uma escabugada. Curioso, tomou fogo, né? E o Bruno descreveu que é o seguinte, ó, que o ser atingido pelo raio luminoso ali, né, ao ser, né, atingido por esse raio, ele sentiu como se ele tivesse sido empurrado assim, 2, 3 metros antes dele cair. Imagina o tranco, que você tá correndo, alguém vem por trás de você, dá aquele empurrão, o corpo vai um pouco para trás assim e cai. Ele caiu de cara no chão, né? Ele também descreveu ali uma forte sensação de calor na pele, né, do abdômen. Ou seja, deve ter atingido na altura do abdômen, mas pelas costas. Quando ele caiu, ao cair ali, né, ele continua consciente, ele estava pensando normal, não apagou, né? E ele, caído ali, ele ficou observando tudo que estava acontecendo. Pouco, né, assim, segundos ali que ele caiu no solo, os tripulantes do objeto retornaram rapidamente, guardaram as coisas ali rapidamente, entraram no aparelho. Esses seres, essas pessoas fecham a escotilha, né, onde ele tinha olhado, lembra? Ele olhou para dentro, tinha a escadinha ali, aquilo fecha, e o objeto decolou emitindo um forte zumbido. Aí ele foi atingido atrás por um feixe de luz. De tal força que ele se sentiu empurrado, estourou no chão, esborrachou, né? Ele perdeu, lógico, com o tranco, o equilíbrio, bateu a cabeça numa pedra, ó, azar do cara, né? E aí ele ficou ali ferido, muito assustado, né? Lógico, quando ele bate a cabeça na pedra, ele ficou tonto. Ficou ali no chão, imóvel. Mas aqueles seres estavam ali, praticamente que deu a entender, no final de algum tipo de trabalho, reparo naquele objeto. Então, quando eles entraram rapidamente, e fechou ali a escotilha e foram embora, meu. Eles pareciam ali não estar mais assim, interessado no Bruno Facchini, não. Eles olharam assim, deixou o cara lá e vida que segue, né? O Bruno ficou ali convencido de que só queriam assustá-lo mesmo e não tinha intenção de fazer alguma coisa tipo maldade mesmo. Tipo, só um presta atenção, que a gente diz aqui, ó. Você vai tomar um presta atenção para não ser curioso. Até porque não teve sequela, nada, assim, que explorou o cara ali na hora.
Deu um sustão mesmo. Eles estavam assim, foram muito rápidos, porque tinha uma espécie de andaime, né? O cara que você lembra aquela ilustração, o cara tava soldando lá em cima? Aí retira a escada, guarda tudo e eles saem e vão embora. Então aquela porta fechou ali e tudo ficou apagado. E interessante que o zumbido, gente, continuou, né? O som ficou mais alto, a nave decolou, ganha velocidade, vai embora. O Bruno Facchini percebeu ali que já não tinha mais ninguém perto e tal. E o que aconteceu? Ele permaneceu ali imóvel no chão por um bom período, aquele silêncio pós-chuva, provavelmente você ouviu alguma coisa. Eu tento imaginar que tinha algum mato molhado ali, que ele caiu, e alguns grilos cantando ali, sabe, fazendo barulho, né? E ele caído ali, até que recobrou ali os movimentos, aí ele consegue andar e vai para casa, onde ele tenta dormir ainda. Aqui uma ilustração, ó. O cara tomou um laser, caiu, e ele fica ali e passou por tudo isso. Mas, gente, ó, eu conheço, daqui a pouco eu vou contar um caso para vocês. Bem interessante. Depois que esses seres pareciam não estar mais interessados nele, ele vê mesmo que só achou, não, o cara só estava me assustando mesmo, né? E ele vai para casa tentar dormir. Aí no dia seguinte, pela manhã, o Bruno voltou ao local para ver se ele achava a caixinha de fósforo. Você lembra que depois que ele sai do banheiro, ele acendeu um cigarro. E aí, depois de tudo que ocorreu, ele volta lá porque ele tinha perdido essa caixinha de fósforo que ele acendeu o cigarro. Ele voltou para procurar. Então, aí ele procurando ali, falando, deixa eu ver se eu... O cara é inocente, né? Ele nem foi atrás, gente, do objeto em si. Ele queria a caixinha de fósforo dele. Tava mais preocupado ali com a caixinha de fósforo, né? Então, assim, ele começa a procurar no lugar tal, para ver se acha também algumas marcas circulares, se algum pedaço de alguma coisa, né? E ali ficou uma marca de mais ou menos, gente, 6 metros de comprimento. A grama ao redor ali estava toda queimada e havia um pedaço de metais no chão, pedacinhos de metal. Talvez até, gente, porque se realmente o cara soldasse ali, esquentasse, fizesse alguma coisa ali, caísse algum pedacinho, né? Ele achou, o Bruno achou. Né? E ele estava ainda assustado, impressionado, né? Aí o que ele faz? Ele vai na sede da polícia de Varese e faz um boletim de ocorrência. E os policiais ali da delegacia tal, eles vão até o local para fazer uma busca tal, né, o que foi muito criticado depois por os ufólogos que estudaram ali o caso tal, por causa que os policiais eles não tinham conhecimento para fazer a investigação, né? Mas assim, alguns jornais da época afirmam que alguns militares estiveram ali realizando algumas análises e não confirmaram nada. Então, houve ali amostras de metal no local que foram enviadas para análise, né? Um instituto, cada um para um instituto ali competente, né, para classificar o material. Né? E eles chegam a classificar que o material aguentava altas temperaturas, sendo ideais para o uso de cápsulas espaciais. Olha só que interessante. Aqui nós temos o jornal da época. Teve até um pesquisador italiano, que foi um dos primeiros ali, da Itália, o Renato Pesco. Ele era de Gênova. Ele realiza ali análises dessas amostras metálicas e ele percebe ali, né, nas análises, que era constituída de bronze de alta concentração e pureza, com alguns traços de chumbo. O Facchini também se submeteu a exame médico. Ele até descobre ali uma mancha mais escura, onde aquele feixe de luz atingiu ele. Ali ficou uma mancha, né? Não estava queimado, mas dava para ver que ele sofreu um impacto ali. Ficou ali uns 30 dias, né? Após um impacto ali, e aquela mancha, ela se expandiu a ponto de tomar todas as costas dele. Aquela manchona, tudo marcando as costas dele. Uma mancha escura, né? Acho que não chegou a ser meio roxa, não ter sido um impacto, né? Além de que ele se feriu, né, decorrente à queda, porque foi violento ali. Foi violenta a queda por inteiro. Porque vocês imaginam o impacto que o cara teve na inocência de tentar ajudar. Aqui, gente, ó, alguns pedaços dos metais, tá? Olha só, uma espécie de régua fita métrica, né, que chega a ser uma raridade, né?
A amostra desse metal foi encontrada, como eu falei, no local, né? Era para cápsulas espaciais, dava para fazer. Esse caso aí, ó, ele foi muito divulgado na época, gente. Jornais, né? E dali atingiu o mundo todo. Com o passar aí dos anos, a imprensa acabou dando aquela esquecida, né? E o próprio Bruno, né, ele foi sendo esquecido pela mídia também, né? Porque houve, como sempre, os jornais acabaram ali dando uma distorcida aqui, uma distorcida ali, né? E até que os ufólogos italianos tentaram ali achar alguma coisa, tal, não conseguiram mais do que aquilo que foi conseguido ali pelo Bruno, né? Aqui, gente, ó, eu coloquei o mapa, mas essa crítica ficou pequeno. O desenho, olha só o desenho. O tubo, uma espécie que ele fala de capacete. Olha só. O vidro, o que ele chama de vidro, né? A gente não sabe direito o que é, né? Mas uma peça transparente, vamos dizer. Olá amigos, bem-vindo ao canal Máquina de Mistérios. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Aproveite e faça um tour. Tem vários vídeos, várias lives que você pode estar assistindo e com certeza vão trazer aí novidades para você. E se você quiser ajudar o canal, você pode fazer um super chat, você pode apertar o coraçãozinho, que é o valeu demais, e você pode fazer um Pix para o canal. Você vai estar ajudando a compra de equipamentos, vai poder apoiar as nossas vigílias, vai poder apoiar a nossa ida ao campo para buscar material, entrevistar as pessoas. E se você tiver uma história bem legal, alguma coisa que aconteceu com você, tanto na ufologia quanto no mistério, você pode estar mandando um e-mail para maquinademistérios@gmail.com e eu vou estar avaliando essa história, entrando em contato com você e a gente pode até estar gravando um vídeo. Eu conto com a colaboração de todos e divirtam-se. Obrigado e até a próxima.